Nós temos uma memória lá no início do movimento, que foi o momento do grande desapontamento, o momento que a gente vai para a Bíblia, entende profecias, entende santuário, entende aceita dom profético, começa a se guardar sábado. Isso torna aquilo que é identitário do adventismo, a base de o que é ser adventista. Depois, em todas as novas gerações que vão aparecendo, isso dentro dos 150 anos da igreja, isso não só no Brasil, no mundo, a grande preocupação dos líderes é como transmitir essa memória que fez nós sermos quem nós somos hoje para as novas gerações. Então sempre tem aquela preocupação, será que os jovens eles não estão deixando de ser adventistas? Principalmente quando eu entro com tensões da modernidade, da pós-modernidade, tensões de novos equipamentos eletrônicos, de novas configurações políticas e econômicas, de novas relações sociais. São várias coisas no mundo que vão mudando, coisas que vão alterando o mundo como nós conhecemos. É só você pensar o que é o mundo hoje e o que era o mundo 150 anos atrás. Então nós temos um novo mundo, um novo jeito de pensar. Aí a grande pergunta que os estudos da memória e da transmissão da memória religiosa vão se questionar é: será que o grupo religioso não está perdendo a sua ênfase ao se colocar neste novo mundo? Como que eu, sem perder a minha identidade, eu consigo ir trabalhando e respondendo perguntas que não me foi feita quando eu comecei o movimento religioso? Toda memória, ela é tensionada. Ela nunca é uma memória límpida. Ela nunca é uma memória que não vai ter problemas e conflitos. Eu acho que isso seria o céu, né? É uma memória que não há conflito, que todo mundo concorda com tudo. Então eu sempre tenho tensões e momentos que essa memória ela pende para um lado, ela pende para o outro e sempre há essa tentativa de resgate. Então eu consigo traçar dentro da Revista Adventista várias dessas tensões, vários desses momentos que nós estamos caminhando para um lado, de repente você começa a perder-se uma ênfase, mas a igreja volta. Um desses exemplos que eu encontro é a própria necessidade da igreja de voltar-se à história fundante do grupo. O Halbach, que é esse teórico que eu usei, ele vai falar que a memória, a produção da memória coletiva, a memória do grupo, quanto mais física ela for, mais ela vai ser difícil de ser mudada. Então, um exemplo que ele dá num dos livros dele, por exemplo, é a construção da memória do judeu lá em Jerusalém. Eu tenho toda uma cidade que me representa a memória de quem nós somos, onde eu cheguei. Eu saio de casa, eu olho para o templo, eu olho para tudo que está ali, eu olho para aqueles lugares sagrados e sou relembrado constantemente de que aquela é a minha identidade. Dentro do protestantismo, aí já é uma questão que a gente coloca, a partir do pensamento Halbach, eu já não tenho lugares físicos de adoração. Dentro do cristianismo, principalmente protestante, eu tenho um livro. O livro, ele é bom porque foi a forma como Deus nos trouxe para se comunicar conosco. Foi Ele que escolheu assim. Mas nesse pensamento halbachiano, ele tem uma dificuldade, porque o livro eu preciso sempre ser lembrado. Ele começa a ser mais efêmero porque eu preciso lê-lo todo dia. Por isso que a nossa ênfase como cristãos de que você tem que estudar a Bíblia todos os dias. Porque se você estuda hoje, daqui um ano você volta a estudar, você não é lembrado constantemente da questão. Você sai de casa, você não vê necessariamente uma cultura cristã que te lembre essa sua identidade. Na internet, nesse período de internet, eu tenho ainda mais essa fragmentação, que o Halbach vai chamar de a fragmentação dos quadros da memória. Então, se no livro ele já é efêmero e eu tenho que voltar para ele todos os momentos para lembrar da minha identidade, num momento de mídias rápidas, o meme que fez sucesso semana passada, hoje já não faz, uma notícia que todo mundo comenta agora, ou um programa de televisão que é a sensação neste momento, amanhã já não é. Então, a rapidez da velocidade do mundo com mídia, eles nos obriga a cada vez mais relembrarmos da nossa identidade. Então, esse é o grande problema deste mundo com a internet. Mas também, a gente não pode ficar reclamando como se fôssemos mudar alguma coisa. Se a dificuldade hoje nossa é realmente viver num mundo cada vez mais veloz, com o risco de perdermos nossa identidade, a primeira coisa, eu acho, prática que nós, como cristãos e como igreja, devemos fazer é nos lembrar desse perigo ronda a todo momento os nossos jovens e nós teremos dificuldade de transmitir para eles essa identidade nossa. Se nós tivermos isso em consciência, e se todos os nossos projetos forem intencionais nesse processo de que é rápido, a coisa cada vez mais, ela não pode ter um hiato muito grande, porque nós podemos perder o time do mundo, então a gente vai também aumentar a nossa velocidade de produção. Como indivíduos, a gente pode pouco fazer.
Eu posso lembrar você constantemente do porquê nós estamos aqui e você pode me lembrar constantemente isso. Como igreja, como uma instituição forte, a gente pode fazer muito mais coisas. E eu acho que a igreja tem caminhado nisso. Então a gente tem feito mais materiais, feito mais vídeos, tem feito mais produtos que sempre estão lembrando dessa nossa identidade profética. No mundo cada vez mais fragmentado, cada vez, para usar a expressão aí do Zygmunt Bauman, né, cada vez mais líquido, o que nós temos que ter como contracultura, como movimento profético, é sermos cada vez mais sólidos. E a palavra de Deus, ela é sólida. Então, se nós constantemente voltarmos a atenção para os nossos membros, chamarmos ele, e aí a gente não pode ter medo de sempre, que a gente pode ter aquele medo de ser chato, né? Mas de novo a gente está falando disso? Vai ser de novo a gente está falando disso, porque os processos agora são muito rápidos. E se a gente de novo não falar sobre aquilo que realmente é importante, a gente perde foco. Eu acho que a terceira dica mais prática é que a gente perde o foco muitas vezes falando de coisas periféricas. E a gente esquece que, na verdade, os nossos púlpitos devem servir unicamente para mostrar Cristo, sua cruz e porque nós estamos aqui como povo profético, que é para pregar isso. Então, se todo sábado, e isso quase nenhum lugar no mundo tem, quase nenhuma instituição tem, um povo que todo sábado está ali, sedento pela palavra de Deus, nós temos o poder de usar aquele momento físico que as pessoas realmente estão ali para fazer identidade nelas, para lembrar constantemente qual é o nosso objetivo, qual é a nossa missão. No Laos, os adventistas estão a imitar o ministério de cura de Jesus. À medida que os membros da igreja na cidade de Xiangquang vão ao encontro das necessidades físicas das suas comunidades, as pessoas veem o amor de Jesus através deles. Uma das práticas mais comuns dos adventistas locais é a massagem terapêutica. Eles têm formação em técnicas apropriadas de massagem e têm tido muito sucesso no tratamento de vários problemas de saúde. Muitos pacientes até percorrem longas distâncias vindos de aldeias nas montanhas para serem tratados. Mas nem todos os aldeões podem viajar até à cidade, por isso os adventistas reúnem-se muitas vezes para visitá-los nas montanhas. O percurso difícil leva-os por caminhos em más condições, mas os membros da igreja estão determinados a chegar aos aldeões porque se preocupam com as suas necessidades. Um problema de saúde específico que os membros da igreja têm detectado nos povos tribais das montanhas é uma doença chamada talassemia. É necessário que esses pacientes recebam transfusões de sangue, mas infelizmente cada vez mais pessoas nesta região têm esta doença. Os adventistas fazem tudo o que podem para apoiar as famílias destes pacientes. Eles visitam-nos nas suas aldeias e convidam-nos para irem à cidade onde têm acesso a cuidados médicos. Como muitos dos aldeões não podem pagar estas despesas, os membros da igreja dão o seu melhor para cobrir as despesas das viagens e das transfusões de sangue. Atualmente estão a apoiar 42 pacientes e o número continua a aumentar. Normalmente, quando os membros da igreja convidam as famílias para irem ao hospital, elas aceitam. E quando o fazem, não têm lugar para ficar, por isso o pastor disponibiliza a sua casa para quem precisar de alojamento. A humilde casa do pastor só pode receber uma ou duas famílias de cada vez. Os membros da família dormem no chão onde houver espaço. Quando os pacientes vão para o hospital, os membros da igreja visitam-nos regularmente para ver como estão. À medida que as famílias locais vão conhecendo os adventistas, muitas delas pedem as suas orações. Perguntam por que razão os adventistas são tão solidários e interessados. Muitas famílias começaram a frequentar a igreja por terem ouvido falar de Jesus. Esta congregação ganhou mais de 60 membros nos poucos anos recentes, tendo membros de igreja que percorrem até 50 km de motorizada para irem à igreja ao sábado. Através do método da cura de Jesus, os adventistas em Laos estão a atuar como se fossem as mãos de Deus, ajudando as pessoas à sua volta. Ore, por favor, pelos esforços que fazem para demonstrar amor e compaixão por estes doentes e ore também pelos membros da igreja em Xiangquang, que enfrentam desafios todos os dias. E obrigado por apoiar a missão.
promessa do Mestre, feita qualquer que aceitar, vida na glória celeste, junto de Deus vai gozar. Brinde a Jesus, brinde a Jesus, não demoreis, vinde já, paz e perdão vos oprar, vinde alcançá-los na cruz. Deixou seu trono, tornou-se humano, desceu do céu, se humilhou, trocou a glória por minha culpa. Somente Cristo tem tanto amor. Eu louvo a Cristo, Filho do Deus vivo, que numa cruz por mim se entregou, pois não há outro e nem haverá, somente Cristo é meu Salvador. Muitos milagres Jesus fazia, curava a dor do sofredor, tinha poder de perdoar. Somente Cristo tem poder para me salvar. Eu louvo a Cristo, Filho do Deus vivo, que numa cruz por mim se entregou, pois não há outro e nem haverá, somente Cristo é meu Salvador. Sem merecer foi condenado, se entregou para morrer, ressuscitou e ao céu subiu. Somente Cristo vai voltar. Eu louvo a Cristo, Filho do Deus vivo,
que numa cruz por mim se entregou, pois não há outro e nem haverá, somente Cristo é meu Salvador, somente Cristo é meu Salvador. Queridos irmãos, quando eu li pela primeira vez a Bíblia, eu tinha 16 anos de idade. Tanto tempo desperdiçado. Somente aos 16 anos de idade, eu li a Bíblia. E quando li, eu li de Gênesis até Apocalipse. E foi uma sugestão do pastor. O pastor que ia dar estudos bíblicos à nossa casa, ele sugeriu que devíamos ler a Bíblia, do Gênesis até Apocalipse, do primeiro ao último livro. E eu lancei-me exatamente naquela tarefa com imenso agrado. Mas houve um momento em que eu comecei a desanimar. Sabem, foi quando cheguei ao livro de 1 de Crônicas. E comecei a ler aqueles primeiros capítulos que são só genealogias. E aquilo parecia assim um bocadinho chato para mim. Fulano gerou fulano e Beltrano e Cicrano e por aí afora, aquela sucessão de nomes, e eram 9 capítulos de genealogias em 1 de Crônicas. 9! Então, no sábado, quando o pastor nos foi visitar a casa, eu disse: pastor, eu estou a ler a Bíblia, como o senhor indicou, do princípio até o final. E eu estou lá em Crônicas. Pastor, eu não posso saltar aqueles capítulos ali de Crônicas? Porque aquilo é muito chato. Eu não aprendo nada com aquilo. Fulano gerou fulano e fulano gerou fulano. O pastor estava sério. Olhou para mim e ele disse: continua a ler Crônicas e lê capítulo por capítulo. Mas pastor, vais ler capítulo por capítulo. E depois ele disse assim: lê como se estivesses a tomar uma refeição deliciosa. Deliciosa, deliciosa. Irmãos, o que é que aprendemos com as genealogias? Pelo menos 2 coisas. Primeiro, Deus conhece bem cada um dos seus filhos e conhece-os pelo seu nome. Deus conhece-te bem. Deus conhece a vida de cada um dos seus filhos. Conhece a vida dos ilustres
que se tornaram conhecidos pelos feitos que realizaram, mas também conhece a vida dos ilustres desconhecidos. Deus conhece cada um de vocês. E se fossem lá a Mateus capítulo 10, versículo 30, iriam saber, ou sabem com certeza, que Deus diz que sabe quantos cabelos temos na nossa cabeça. Deus não está preocupado com a minha calvície, nem com a cabeleira de qualquer um de vós, mas o que Ele quer dizer aqui é que Ele nos conhece nos detalhes e conhece-nos profundamente. Mas são centenas de nomes de personagens que estão ali naquelas genealogias. Cada um deles era conhecido por Deus, os seus feitos, a sua vida, nada passou despercebido ao Senhor. Também Deus conhece a sua igreja. E Deus também conhece os ilustres da igreja. Alguém dirá, eu sou um ancião de igreja, sou um ilustre da igreja. Alguém dirá, eu sou um diácono da igreja, sou um ilustre. Alguém dirá, eu sou o diretor deste departamento da igreja ou daquele, também sou ilustre. Irmão, podes não ter nenhum cargo ou nenhuma responsabilidade na igreja, mas Deus olha para ti e também diz que tu és ilustre. Para Deus, não importa qual é a função ou a responsabilidade que exercemos na igreja. Para Deus, não é importante se eu sou pastor, se tu és ancião, se tu és diácono, se tu és diretor disto ou daquilo. O que para Deus importa é que o teu nome esteja escrito no livro da vida. Isso é que importa para o Senhor. A segunda coisa que aprendemos com as genealogias é que sabemos que pertencemos a Deus, que fazemos parte da família de Deus. Mas, queridos irmãos, vamos abrir então em Crônicas. Não vamos ler as genealogias do capítulo 1 ao 9, está bem? Fiquem descansados. Mas vamos ao capítulo 4 e vamos ler o versículo 5 e 6. Primeira de Crônicas, sabem onde é que fica a Primeira de Crônicas? Fica depois de Gênesis e antes do Apocalipse. Primeira de Crônicas, capítulo 4, versículos 5 e 6. Prestem atenção. Olhem o que está escrito. E tinha Assur, pai de Tecoa, duas mulheres. Isto parece que não é bom, não é? Uma chamava-se Elá e a outra Naará. Duas mulheres. Está aqui nas genealogias. Bom, versículo 6. E a Naará deu à luz a
Auzão, e a Efer, e a Temeni, e a Hastari. Estes foram os filhos de uma das mulheres dele, chamada Naara. E os filhos de Elá foram Zeret, Izar e Etnã. Alguém aprendeu alguma coisa? Ok, pastor? Pois é. E então continua. No versículo 7 e no versículo 8, outra vez, a genealogia vai continuando. Mas é interessante, de repente, a genealogia vai parar. E por uma razão, vamos ler, versículo 9 e 10. Olhem bem para o versículo 9 e 10. Eu vou ler. E foi Jabés mais ilustre do que seus irmãos. E a sua mãe chamou o seu nome de Jabés, dizendo, porque com dores o dei à luz. Porque Jabés invocou o Deus de Israel, dizendo, ó Senhor, tomara que me abençoasses muitíssimo e os meus termos ampliasses, e a tua mão fosse comigo, e fizesses que do mal não seja eu afligido. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Interessante. De repente, a genealogia é interrompida e ali o cronista começa a falar de Jabés e fala dele em 2 versículos. Apenas 2 versículos. Depois nunca mais é falado este nome. Nunca mais se sabe nada a respeito de Jabés. Apenas estes 2 versos retratam a vida desse homem. E o que sabemos dele? O nome Jabés, no hebraico Yabés, significa aquele que causa dor, aquele que causa sofrimento, aquele que fere. Sabem, eu nunca vi nenhuma mãe a dizer que um parto é uma coisa fácil. Nunca vi. Mas também é curioso. Eu também nunca ouvi uma mãe queixar-se depois de ter o seu filhinho ao colo daquele parto que foi doloroso. Também nunca vi. Mas isso não se dá com a mãe de Jabés. Reparem que ela vai chamá-lo de Jabés, aquele que causa dor, aquele que causa sofrimento, aquele que fere. E porquê? Porque na realidade, aquele parto deveria ter sido muito difícil. E isso trouxe muito sofrimento àquela mãe, cujo nome nem sequer sabemos.
Agora imaginem Jabés. Era pequenino, andava na rua, brincava com os outros meninos e os meninos chamavam-no pelo nome. Jabés, vem cá! Como é que ele se sentia? Imaginem algum de nós que tivesse este nome, que significa aquele que causa dor, aquele que fere, aquele que traz sofrimento a alguém. Olha, vem cá tu que causas dor, vem cá tu que feres, vem cá tu que causas sofrimento. E Jabés cresceu, tornou-se um jovem e as pessoas continuavam a chamá-lo da mesma forma. E ele tornou-se um adulto, um homem, e era conhecido como o que fere, como o que causa dor, o que traz sofrimento. Queridos irmãos, Jabés teve que carregar pela vida fora esta marca, este estigma. E afinal de contas, nem ele pediu para nascer. Todos temos marcas na nossa vida. As levamos conosco e por vezes somos conhecidos por essas marcas. Muitas delas estão no passado. Mas, irmãos, há sempre alguém que faz questão de lembrar. O ser humano é propenso a não esquecer o passado. E nós, cristãos, por vezes, parece que gostamos de ressuscitar o passado dos outros. Porque é mais fácil olhar para alguém, para a vida dos outros, do que para nós mesmos. Irmãos, não é cristão realçar a vida passada de alguém. Não é cristão. Não é cristão marginalizarmos pessoas e até marginalizarmos irmãos por causa do seu passado. Não é cristão. Esquecemos-nos que há um Cristo, um Jesus, que oferece a sua graça e o seu poder transformador. E Ele transforma o nosso passado num presente e num futuro brilhante com Deus. Se alguém pode esquecer o passado de alguém, é o próprio Deus. Porque Ele diz, dos teus pecados não me lembrarei mais. Eles são onde? Nas profundezas do mar. Mas nós, por vezes, irmãos, temos isso, essas marcas de alguém, bem à superfície. E quando chega o momento, é só apresentá-las. Não temos esse direito. Não temos esse direito. Jabés levou sobre ele a carga do passado. Mas quando Deus olhou para Jabés, o que é que Deus disse? Ele é o mais ilustre entre os seus irmãos. E quem eram os seus irmãos? Querem saber quem eram os irmãos de Jabés? Olha, eu não sei. Leiam a Bíblia. Tentem descobrir. Nunca vão descobrir nada. Porque a Bíblia não fala neles. Nem num sequer.
nada acerca deles. A Bíblia não diz como se chamava a mãe de Jabés, nem quem era o pai de Jabés. Nada. Não sabemos onde morava Jabés, quem eram os seus amigos, com quem ele convivia, qual era a sua profissão, o que é que ele fazia. Nada sabemos a respeito de Jabés. A única coisa que sabemos é que ele foi o mais ilustre. E foi isso que fez com que Deus mandasse o cronista parar quando escrevia as genealogias. Não, para aí, para. Agora aqui é Jabés. E por que Jabés? Quem é esse Jabés? O mais ilustre entre os seus irmãos. Deus olha para nós, irmãos, através de Cristo. E Deus nos vê, ou como viu Jabés, o mais ilustre. E eu quero que esta manhã tu te sintas assim. Peço perdão. Há quem diga, pastor, uma vez disseram-me isto, pastor, quando o pastor terminar o seu sermão, certifique-se de que a igreja saiu perturbada, com sentimento de culpa. Queridos irmãos, eu recuso-me, porque Deus olha para mim, esquece as minhas misérias e diz, meu filho, eu ainda te dou uma oportunidade hoje. Irmãos, o que é um ilustre? Alguém sabe com certeza o que é uma pessoa ilustre? O que é uma pessoa ilustre? É uma pessoa brilhante, capaz, uma pessoa que se destacou, por isso ele é ilustre entre os outros. Deus chama de ilustre a Jabés, por quê? Terá que haver uma razão, sabem porquê? Por causa da oração de Jabés. Naquele versículo 10. E vamos olhar para ela. Vamos lá, 1 Crônicas, capítulo 4. E agora vamos olhar para o versículo 10. Diz que Jabés fez o quê? Invocou a Deus de Israel. Invocou o nome de Deus. O que é que significa invocar? Invocar significa pedir auxílio a alguém. É uma súplica de um coração contrito. O invocar é o pedir algo que nós almejamos muito. É pedir com todo o coração. E por que é que Jabés invoca a Deus? Porque Deus era o centro da vida de Jabés. E ele achava-se em grande necessidade. Ele precisava de algo importante para a sua vida. E então, ele invoca a Deus. Todos lutamos com a escolha de confiarmos em nós mesmos ou de confiarmos em Deus. E aí reside o processo de crescimento da nossa vida espiritual. Qual foi o primeiro pedido de Jabés? Repare, ele diz, ó Senhor,
tomara que me abençoasses. Este foi o primeiro pedido de Jabez. Tomara, quem me dera! Eu queria muito, Senhor, que tu me abençoasses. O que é que Jabez queria? A bênção de Deus. Isto faz-nos pensar o que é mais importante hoje para a nossa vida, senão a bênção de Deus? A bênção de Deus. Lembram-se de alguém que lutou com Deus e que pediu profundamente que o abençoasse? Jacó, quando se agarrou às vestes daquele anjo, que era o próprio Jesus, e dizia: não te deixarei sair enquanto não me abençoares. Eu quero muito a bênção, eu preciso da tua bênção. E era isto que Jabez precisava, que ele queria. Por isso ele invocava o Senhor, porque ele almejava profundamente receber a bênção de Deus. Irmãos, qual é o maior desejo da nossa vida? O que temos posto em primeiro lugar na nossa vida é a bênção de Deus? Senhor, abençoa a minha vida espiritual para que eu possa ser fiel. Senhor, abençoa os meus passos para que eles possam ser certos. Senhor, abençoa as minhas decisões para que elas possam ser conforme o teu agrado. O coração de Jabez estava em Deus. Deus era o centro da sua vida. Não importava o seu nome. Deus não olha, aliás, Deus olha e vê a Jabez como o mais ilustre. E qual é o segundo pedido de Jabez? O segundo pedido de Jabez diz aqui: que me alargues as fronteiras. O que é que ele pedia? Prosperidade. Alargar as fronteiras era pedir prosperidade, aumentar as suas terras, aumentar talvez a sua renda. Irmãos, é mau pedirmos coisas materiais ao Senhor? É mau? Não. Reparem na oração do Pai Nosso. Há lá um pedido que é assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E isso o que é? Não é material? O pão de cada dia? Bom, no sentido espiritual do Pai Nosso, poderemos também pensar: o pão nosso da tua palavra, do teu Espírito, nos dá cada dia. Jabez orava pela vitória e prosperidade em todos os seus projetos e empreendimentos, fossem estes materiais, fossem estes espirituais. Alguém que faz de Deus o centro da sua vida, o centro da sua existência. Quando pede, ele pede o quê? Vitória e prosperidade naquilo que vai realizar. Ou seja, ele está a dizer: Senhor, faz tu por mim. Faz a tua vontade em minha vida. Progresso,
Jabez queria, mas o progresso ele o queria com a bênção de Deus. Porque o progresso sem a bênção de Deus pode vir a ser maldição. Há quem busque progresso na vida, a sua vida sem a bênção de Deus. Mas reparem que o terceiro pedido de Jabez, qual é? Que seja comigo o quê? A tua mão. Ele pede a presença de Deus na sua vida. Ele pede o poder da mão de Deus na sua vida. Para que Deus se manifeste dia a dia na sua vida de uma forma poderosa. Aceitamos nós que o poder da mão de Deus seja visível em cada dia da nossa vida, para que o mundo olhe e veja e diga: este homem ou esta mulher é um homem ou uma mulher de Deus. O poder de Deus revelando-se na nossa vida. E para isso temos que responder sempre a esta questão: qual é o poder que domina a nossa vida? Ou a quem nós servimos? A quem estamos a servir? Então hoje eu irei orar ao Senhor e direi: Senhor, eu quero que sejas Tu a manifestar-te na minha vida. E amanhã eu direi a mesma coisa ao Senhor. Ó Senhor, este é um novo dia. Eu quero que neste novo dia Tu te manifestes na minha vida. E no outro dia a seguir a mesma coisa. E durante os dias da nossa vida iremos sempre a pedir que o Senhor se manifeste poderosamente na nossa vida. E Deus vai falar conosco. E talvez Deus vai nos dizer: olha, para que eu me manifeste na tua vida, é preciso isto, é preciso aquilo. Mas tu poderás contar sempre com a minha graça e com o meu poder transformador. Irmãos, o quarto pedido de Jabez. Como sabem, estamos no versículo 10. Qual é este pedido? E me preserves do mal, de modo que não sobrevenha o quê? A aflição. A proteção contra o mal. Na oração do Pai Nosso, Jesus também nos ensinou que devíamos orar assim, porque Ele disse: não nos deixes cair na tentação e livra-nos de quê? E livra-nos do mal. Se alguém pensa que pode viver neste dia a sua vida cristã por si mesmo, está enganado. Nós precisamos de Jesus a cada momento. E só assim podemos vencer o mal. Precisamos da sua presença, da sua proteção contra o mal. Sabem, Jesus prometeu um dia o seguinte: eu estarei convosco todos os dias até quando? Até o final, até a consumação dos séculos. Mas para que essa promessa se torne efetiva na nossa vida, ou na minha vida, eu preciso saber de que lado é que eu estou. A Bíblia fala muito daqueles que se desviavam do mal. E era isto que Jabez pedia. Que Deus lhe desse o poder para que não cedesse à tentação
e que não fosse tentado a entrar no terreno do inimigo. Irmãos, em resumo, o que é que aprendemos? Com as genealogias, pelo menos duas coisas, mas ali no meio da genealogia, a história de um homem chamado Jabés. Em resumo, que tipo de bênçãos nós procuramos? Segunda questão. Porque por vezes não somos tão bem-sucedidos? Terceira questão. Estamos a fazer as coisas à nossa maneira ou à maneira de Deus? E então vamos às respostas. Que tipo de bênçãos procuramos? E a resposta é: Jabés procurou a bênção de Deus. Segundo, porque não somos por vezes bem-sucedidos? E a resposta é: porque não procuramos a bênção de Deus. E a terceira, porque estamos a fazer as coisas à nossa maneira e não à maneira de Deus. E a resposta é: porque não procuramos a bênção de Deus. Na última parte do versículozinho, o que é que diz? E Deus lhe concedeu o quê? Tudo o que ele tinha pedido. Final impressionante. Finalmente Deus lhe concede tudo o que ele tinha pedido. Irmãos, eu estou a terminar. Imaginem-se um dia lá no céu. Imaginem-se a conversarem com Abraão, a falarem com Abraão acerca daquele dia que Abraão foi com o seu filho Isaque até o Monte Moriá. Imaginem a conversarem com Enoque. Como é que ele foi arrebatado aos céus? Experiência maravilhosa que ele teve nesta terra de andar com Deus. Imaginem-se a conversarem com Elias, perguntando-lhe Elias como foi aquela experiência de subires ao céu numa carruagem de fogo. Como foi isso? Imaginem-se a conversarem com Noé. Como foi a construção da arca, Noé? Imaginem-se a conversarem com Moisés, o grande líder. Moisés, tanto trabalho tu tiveste e não chegaste a Canaã, mas Deus depois te levou para o céu. Imaginem-se a conversar com Daniel. Daniel, como foi quando foste para a cova dos leões? Como te sentiste? Ali estava a presença de Jesus. Imaginem-se a conversarem com José. José, que jovem de fibra, suportou a tentação e venceu. Imaginem-se a conversarem com João Batista. João, deste a tua vida pelo nome de Cristo, pelo Evangelho. E eu poderia continuar. Todos estes que eu citei foram ilustres. Imaginem-se
a conversarem com Jabés, lá no céu. Jabés, Deus te chamou do mais ilustre, mas tua vida foi marcada. E Jabés, ele pensa e diz: há qualquer coisa que eu queria lembrar-me do meu passado, mas eu não me lembro mais, porque o Senhor apagou esse mau momento da minha vida. Este é o Deus que nós temos, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Jabés. É o teu Deus. É o Deus que olha para ti hoje e diz: tu és o mais ilustre. Porque Deus é capaz de te ver um dia com Ele na pátria celestial. Deus vai para além de todas as nossas possibilidades. Deus pode ultrapassar todas as nossas barreiras. Deus fez-se homem, habitou entre nós e deu a sua vida por nós, para que um dia nós pudéssemos também ser os mais ilustres. Que o Senhor abençoe a sua igreja.